Olá, estamos conectados aqui com a jornada pedagógica. Eu sou a Sueli Dias, pedagoga, e não estou sozinha. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gabriela Rocha, também sou coordenadora pedagógica e estamos juntinhos aqui para conhecer um pouco e relembrar, sobre a EJA, como está organizada. Então, nós vamos relembrar tudo. Qual é o nosso tema de hoje, Sueli? Nosso tema geral, organização do trabalho pedagógico. Planejar é preciso. Vamos então para a nossa programação geral. Temos aí a atribuição do professor presencial no ensino presencial com mediação tecnológica, MPT, gestão pedagógica. Perfeito! E vamos também, na programação geral, verificar a nova estrutura da educação de jovens e adultos, EJA. Vamos conhecer, relembrar aí o processo avaliativo da educação de jovens e adultos do ensino presencial mediado por tecnologia. E os tipos de avaliação. Os instrumentos avaliativos. E o plano de aula da trilha de aprendizagem, o portfólio e o Projetei. Muita coisa, não é, Sueli? Opa, hoje vai bombar aqui o nosso trabalho pedagógico. Então, fiquem atentos e ligadinhos. Vamos começar com a atribuição do professor presencial no ensino presencial com mediação tecnológica, gestão pedagógica. Vamos lá. Então, olha aí, a rotina de trabalho do professor presencial. Sim, a organização de arquivo, documentos enviados pelo e-mail, IPTV, mediação das aulas síncronas e assíncronas. Veja bem, professor presencial, essa organização de arquivo é muito importante, porque em todas as unidades de estudo vocês estarão recebendo documentos do pacote didático, tanto pelo e-mail quanto pelo IPTV, para mediar todas as aulas assíncronas e síncronas. Isso mesmo. E vocês, professores, também são responsáveis aí pela aplicação das atividades de complementação da aprendizagem. Então, essa aplicação é responsabilidade sua, viu, professor presencial? Perfeito. E, Gabi, isso tudo vai finalizar com o lançamento no Diário Físico do registro de notas ao final de cada unidade de estudo. Então, quer dizer, está finalizando aí a unidade, o professor já vai ter que ir lançando as notas para não se embananar, né? E aí ele tem que estar ligado em todas essas atividades que ele vai desenvolver ao longo do período e do módulo, para que ele possa finalizar avaliando todos os seus alunos, fazer um apanhado dessas avaliações e que nós vamos mostrar tudo para eles. Vamos dando continuidade aí. Temos muito assunto, gente. Vamos lá, olha aí, continuando a rotina do trabalho, temos realizar atendimento individualizado ao estudante. Então, de repente, o teu estudante aí está precisando fazer a recuperação paralela, essa recuperação paralela vai ser feita de forma individualizada, vai realizar aí a progressão e revisão de conteúdos. Muito bem. E fazer a leitura detalhada das orientações didáticas contidas no plano de aula, que são desenvolvidas pelo professor ministrante diretamente para o professor presencial, para que ele se oriente e possa orientar perfeitamente seus alunos previamente às suas aulas. Temos também organizar a sala para deixar um ambiente acolhedor. Quem é que não gosta, né? Chegar num ambiente acolhedor, um ambiente agradável, né? Então, separar os materiais que vão ser necessários para o dia, deixar tudo à mão, para a gente não se perder aí. Então, nada melhor do que chegar numa sala legal, organizada, cheirosa, né? Vamos lá. Muito bem. E para seguir, né, temos aí atribuições do professor presencial com a questão da gestão pedagógica, mostrar para vocês que realizar atendimento individualizado ao estudante é importantíssimo. Já foi essa cartela. Por favor, segue. Principalmente acompanhar o calendário da série, datas específicas, início e término das aulas, jornadas pedagógicas, reuniões, etc. E aulas assíncronas, que o material vai um dia antes pelo IPTV. Lembre-se, professor, acompanhe o calendário da série para que nada se perca e você possa ter um ensino-aprendizagem para o aluno de forma satisfatória.
Vamos dando continuidade. O que mais? Olha aí, legal, né? O professor tem que acompanhar esse calendário, né? Todas essas datas vão estar no calendário. Em caso de dúvida, consulte o calendário, tá bom? E também, professor, acessar previamente o e-mail da turma para se inteirar aí do pacote pedagógico. Todos os materiais que vêm, né? Dar uma lidinha ali no plano de aula, se apropriar aí desses documentos. Muito bem. Acompanhar o cronograma de sequência de aulas. O CSA é muito importante para o professor presencial, pois no CSA tem todas as datas da primeira unidade, segunda, terceira, quarta unidade, o nome dos professores ministrantes, a data das aulas, para que o professor não se perca em nenhum momento. Isso, muito bem. Temos também aí, olha, mais uma dica, né? Organizar os arquivos por componente curricular. Vai recebendo aí o componente curricular, de repente, de língua portuguesa, já vai organizando aí numa pastinha separada para não se confundir e não perder os documentos aí, né, no seu computador, tá bom, professores? Então, dessa forma aí, vocês vão, né, se organizar e ficar tudo certo. Muito bem. E ler o plano de aula do dia, apropriando-se das orientações didáticas, como nós colocamos, é muito importante apropriar-se das orientações didáticas que o professor ministrante coloca lá naquele planinho de aula que você recebe. E essas orientações didáticas é importantíssimo para essa organização, para que o professor saiba como que ele vai orientar aquele aluno naquele dia, qual é o objeto do conhecimento, quais os materiais que ele vai utilizar. Não é mesmo, Gabi? Isso mesmo. Gente, ainda tem mais uma dica muito importante. Professores, sobre os conteúdos da aula que está acontecendo naquele dia, registra ali na lousa qual é o conteúdo, né? Para o aluno ir se acompanhando, né? O que vai acontecer naquele dia, vai registrando, vai facilitando aí o entendimento do nosso aluno. Perfeito. Dar suporte à aprendizagem aos alunos de acordo com os objetos do conhecimento. Isso é muito importante. O aluno vai estar aprendendo sozinho? Não. O professor presencial ele vai estar dando suporte diariamente ao seu aluno para essa aprendizagem se acontecer de forma satisfatória. O aluno ter um reforço diário com o professor, ter uma orientação para que ele tenha um objeto de conhecimento apreendido de forma que, no final, ele nem passe por uma recuperação paralela. Uhum. E olha só, gente, mais uma dica, professores, ajudem os nossos estudantes a desenvolverem aí as habilidades socioeducativas, Perfeito. como a comunicação, a autogestão, a autonomia, a inovação, a empatia e a cooperação. Nós vamos ver cada um desses daqui a pouco, tá? E também temos a gestão de sala de aula, não só a gestão pedagógica. A gestão de sala de aula é um acolhimento dos alunos, como a Gabi colocou, promover o desenvolvimento socioemocional, que claramente nós já temos uma avaliação para isso, que é a avaliação das habilidades socioeducativas. Se o professor presencial acompanhar diariamente o seu aluno, ele vai já estar avaliando o seu aluno em todos os critérios socioemocionais. Muito bem. Professores também têm aí um papel de organização para a interatividade. Verificar previamente aí se os equipamentos estão funcionando, se o microfone está ok, né? Se o áudio tá dando para ouvir direitinho, não é? Se a câmera está posicionada, se o seu aluno está realmente bem posicionado frente à câmera, né? Para aparecer o rosto do aluno, ele conversando, falando direitinho. Isso é muito importante aqui para a gente poder conhecê-los e ter uma interatividade de qualidade, né? Perfeito, Gabriela. E a organização prévia dos estudantes que vão participar da interatividade. Olha aí, gente, vocês têm que lembrar que a interatividade é um momento super importante da aula. É um momento que vai haver a troca do professor com o aluno, tirar as dúvidas, esclarecer, fazendo uma rotatividade entre os participantes. Aquele aluno que é mais comunicativo, extrovertido, ele vai participar todos os dias? Até pode, mas vamos fazer uma rotatividade aí, buscar aquele aluno mais tímido, mais introspectivo, que às vezes ele tem muito também a fazer a troca, mas infelizmente, né? Ele não está contribuindo porque precisa de motivação, não é mesmo, Gabriela? Ah, é legal uma motivada, né?
Assim, às vezes a gente tem um aluno, a gente percebe que aquele aluno é mais tímido, e vai lá, bora hoje, vamos lá, vamos participar, eu vou estar lá do teu lado e tal, e incentiva o nosso estudante. Isso aí. Vamos lá, ainda tem mais orientações, viu? Orientação aos estudantes quanto à postura. Olha, eu acabei dando um spoiler ainda agora sobre isso. Então, aí, quanto à postura, o posicionamento diante da câmera, o uso correto do microfone, né? Não colocar muito perto, porque senão a voz vai ficar falhada. Então, colocar o microfone um pouquinho assim, uma voz mais impostada, para sair mais bonita. Então, tudo isso, professores, vocês podem estar orientando os nossos estudantes para a gente ter aquela interatividade bem legal. Muito bem. Também temos que lembrar que a orientação aos estudantes quanto ao uso do chat público e privado como ferramenta educativa, quanto à utilização de um vocabulário adequado, respeitoso durante o uso do chat, porque o aluno não está ali sozinho, ele precisa ser acompanhado e precisa ser orientado. Como que ele vai utilizar o chat, não é mesmo? É um chat público, tem outros alunos que estão acompanhando, é um chat educativo e o controle do chat pelos alunos e utilização adequada é de responsabilidade do professor presencial. Muito bem. Então, pessoal, vocês viram aí várias orientações quanto à gestão de sala de aula e gestão pedagógica, não é, Gabriela? Muito legal. E agora nós vamos para a nova estrutura curricular da EJA. Vamos mostrar para vocês aí o que mudou, tá bom? Então fiquem atentos aí e tomem nota de tudo. Isso mesmo. As etapas ofertadas em 2025, nós tivemos o primeiro semestre, que já terminou, não é mesmo? A quinta etapa, que era o sexto ano, a sétima etapa, que era o oitavo ano, a nona etapa, a primeira série, e a 11ª etapa, que era a terceira série, já finalizou. E agora nós vamos iniciar com o segundo semestre, que é a sexta etapa, sétimo ano, e que a pedagoga que vai estar acompanhando sou eu, Sueli Dias, e a oitava etapa, que é o nono ano, que é o pedagogo que vai estar acompanhando, é o Darcival Santana, e a 10ª etapa, a segunda série, que é a pedagoga Sônia da Almeida, que vai estar acompanhando. Muito bem. Ok? E lembrando que a educação de jovens e adultos, segundo segmento e terceiro segmento, ela oferta em etapas semestrais, como nós acabamos de falar. E ela possui um calendário de série diferente e possui, no terceiro segmento, um itinerário formativo, o IFA, e será adotado o mesmo itinerário da EJA regular, e com a estrutura curricular do SEMEAN, que é própria. Muito bem. Vamos então aos processos avaliativos? Perfeito. Então vamos aí ao processo avaliativo da educação de jovens e adultos no ensino presencial com mediação tecnológica. Fiquem atentos e ligadinhos aí, tá bom? Eu sei que vocês já sabem muito disso daqui, né? Porque já estiveram aí no primeiro semestre, mas no segundo semestre a gente continua. Vamos lá. Considerando que a carga horária da educação de jovens e adultos ela é semestral, né? Ela é diferenciada, foi necessário realizar uma nova organização avaliativa, certo? Contemplando a especificidade da EJA e respeitando o tempo de aprendizagem dos estudantes desta modalidade. Então, vamos conhecer aí um pouquinho mais. Então, para efeito de rendimento escolar do estudante, será aferida ao final de cada unidade de estudo uma pontuação obedecendo a uma escala de 0 a 10, de modo que a pontuação mínima exigida em cada componente curricular, em cada unidade de estudo, será de 60% dos pontos atribuídos, ou seja, 6 pontos, o que não mudou até aí, ok? Ok, Sueli. Então, quer dizer que a média é 6, é isso? Exatamente. Então, continuando ali, vamos lá para o nosso texto. O processo avaliativo de cada componente curricular
Itinerário formativo é composto dos seguintes itens. Perdão. Vamos lá. Avaliação escrita. Valor de 7,5, contendo 7 questões. Sendo que 5 questões são objetivas, aquelas questões de marcar. E temos aí 2 questões discursivas, em que o aluno vai ter que se debruçar para pensar numa resposta, vai ter que escrever, né? E temos aí 2,5 referente à avaliação das habilidades socioeducativas, tá bom? Totalizando aí 10 pontinhos, certo, Sueli? Perfeito, isso mesmo, Gabriela. Então, vamos lá. A trilha de aprendizagem. Então, o que mudou? Vamos lá. A trilha de aprendizagem é algo novo, uma estruturação nova da nossa educação de jovens e adultos. É aplicada diariamente por meio da DLI-1 de cada aula, compondo um portfólio do estudante no total de 5 pontos, mais o Projetei no valor de 2 pontos, mais a autoavaliação no valor de meio ponto, mais 2,5 da avaliação das habilidades socioeducativas, totalizando 10 pontos. Então, lembrem-se que a trilha é diferenciada da avaliação escrita, que nós vamos já explicar. Então, quer dizer, Sueli, que o aluno ele vai fazendo as DLIs até inteirar 5 pontos, é isso? Exatamente. Elas valem nota, então, as DLIs. Olha aí, gente, fiquem ligados, façam aí a DLI, tá certo? Porque vale nota. Lembrando que a DLI 1 vale essa nota, que vai acumulando e dando 5 pontos, e a DLI 2 também é avaliativa, né? Afinal de contas, o professor vai avaliar através das habilidades socioeducativas e também vale ponto. Mas é claramente que essa pontuação vai ser especificada da DLI 1 pelo professor ministrante no plano de aula, e que nós vamos ver já já. Ok, vamos dar continuidade aí. Onde eu posso consultar a pontuação das atividades do portfólio? Então, já vem indicado, não é? Nesse documento. Olha aí, no plano de aula, o professor ou a professora ministrante, ela indica qual a pontuação de cada DLI, de cada exercício. Ah, essa daqui vai valer 0,5, essa aqui vai valer 0,2, não sei. Ele que vai dizer lá, você tem que estar atento e ligadinho ao plano de aula, viu, professor? Para não perder nenhum detalhe aí. É necessário registrar essas notas para facilitar a organização do diário físico posteriormente. Muito bem. E essa DLI, que ela é registrada diariamente, lembrando que ela vale 2, vamos supor, no PA na primeira aula. Na segunda aula, a DLI 1 vai valer mais 1 ponto. Na outra aula, e sucessivamente, juntando todas, vai valer 5 pontos, que é o máximo, ok? Ok. Então, a gente vai trazer para vocês agora um quadro, a gente vai ler para vocês, para a gente explicar melhor como é que está organizado, tá bom? Perfeito. Olha aí, gente, os tipos de avaliação da trilha de aprendizagem. Então, temos a trilha 1, portfólio. O que é isso? É uma avaliação individual. Ela deve elencar todas as atividades desenvolvidas no momento da DLI 1, registrado, né, individualmente, ao longo de cada unidade de estudo, compondo o portfólio do estudante. Então, ao final, ele vai ter aí, se ele conseguiu fazer todas as DLIs, ao final ele vai ter 5 pontos. Perfeito, Gabriela. E aí nós temos a trilha 2 do Projetei, que ela é feita em grupo, é uma avaliação em grupo, é uma atividade em grupo, desenvolvida no dia da culminância da unidade de estudo, sendo apresentada na interatividade e avaliada pelo professor presencial. E a nota do Projetei é 2. Temos também a trilha da autoavaliação, tá? A avaliação ela é individual, ela é feita por meio de rubrica e o estudante fará análise de seu percurso de aprendizagem. Então, ele vai se autoavaliar e vale 0,5. Perfeito. E temos a trilha 4, que é a avaliação das habilidades socioeducativas, a avaliação do professor presencial, de acordo com os critérios
critérios de desempenho do estudante, viz? Lembra-se que os critérios são comunicação, autonomia, autogestão, e dentro desses critérios existem os indicadores de desempenho, cada um vale alguns décimos, e somando esses décimos, a comunicação vai valer lá meio pontinho, e vai valendo mais meio, e o total vai dar 2,5. Lembrando que nós ainda vamos ver essa ficha de habilidades socioeducativas. Ok. E aí, vamos agora conversar sobre a avaliação escrita. A avaliação escrita, vocês já estão cientes, mas a gente vai relembrar novamente aqui, né, para não ter nenhum tipo de dúvida. Vai que tem um professor novato, né? Então, temos aí a avaliação tipo A, né? E temos também a avaliação tipo B. A avaliação tipo A vai acontecer no dia que a prova for aplicada aqui pelo ministrante, vocês vão acompanhar, né, ao vivo, vão fazendo a prova juntinhos, certo? A avaliação tipo B, ela é aplicada somente ao estudante, aquele que faltou a avaliação, né, a aplicação da prova. Ele faltou no dia da aplicação da prova A, ele não esteve lá, mas ele trouxe uma justificativa. Ah, professora, eu não vim porque eu fiquei assistindo o jogo do Flamengo e do Vasco, aí eu não vim, aí eu quero fazer a prova B. Ele vai poder fazer? Difícil, né, amiga? Não é, gente? Então tem que ter aí uma justificativa plausível, um atestado médico, aconteceu alguma coisa realmente que justifique, né, o aluno fazer a prova B, certo? Perfeito. E lembrando que essas justificativas documentais servem lá no final para um conselho de classe, caso houver infrequência daquele aluno, quanto atestado médico, declaração de trabalho, problemas, livro de ocorrência, registro, tudo isso é muito importante quanto à questão do lá no final no conselho de classe. É então, importante lembrar, né? Se organizem. Ok, dando continuidade, gente, eu acabei não falando, né? Mas a avaliação das habilidades socioeducativas também compõe aí a nota do nosso estudante, tá bom? Vamos lá. Então, a composição da nota se dá por meio de somatória, alcançando o máximo de 10 pontos cada unidade. E agora, vamos seguindo. A avaliação tipo A e tipo B possui o valor de 7,5. E a avaliação das habilidades socioeducativas possui o valor de 2,5. Pode passar? Então, a avaliação das habilidades socioeducativas, como nós estávamos falando sobre a questão dos critérios, lembra? É destinadas a anotações pertinentes ao processo de aprendizagem de cada unidade estudada, unidade 1, 2, 3 e 4. Essa avaliação é feita por meio de ficha padrão, enviada junto ao pacote de pedagógico, que é o pacote didático, a cada unidade de estudo. E dentro dessa ficha de avaliação das habilidades socioeducativas, nós temos alguns critérios. Esses critérios são 5: autogestão, meio ponto, comunicação, meio ponto, autonomia, meio ponto, inovação, meio ponto, empatia e cooperação, meio ponto. Total de pontos, 2,5 para cada unidade de estudo. Vamos seguindo? Temos também aí o quadro geral das avaliações, a gente vai mostrar para vocês esse quadro. Perfeito, Gabriela. Esse quadro de nota total da trilha de aprendizagem e avaliação escrita na EJA, temos aqui a avaliação 1, que é o portfólio, somando com o Projetei, somando com a ficha das habilidades socioeducativas, somando com a autoavaliação, que dá 10 pontos. Essa é a primeira avaliação. Vamos supor aí que nós estamos na unidade 1 da primeira avaliação. Já na avaliação 2, se tiver uma avaliação escrita, no caso, é 7,5, mais a avaliação das habilidades socioeducativas, 2,5, num total de 10 pontos. Vamos supor que eu tenho aí aula de componente de artes, avaliação 1 e 2, unidade 1 e 2, fechou. Deu 10 e 10, dividido por 2 dá a média. Mas aí eu tenho geografia, pedagoga. Componente tem 3 unidades, então eu tenho avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. Na 1, soma-se todos que eu já coloquei, na avaliação 2 também, e na avaliação 3,
Novamente, o portfólio, projetei, a ficha de habilidades socioeducativas, a autoavaliação, nota 10. Fechou? 3 avaliações dividido por 3 dá a média. Ah, mas eu tenho um componente de matemática, unidade 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter a avaliação 1, 2, 3 e 4. E eu vou somar 4 avaliações dividido por 4 e eu vou ter a média. E essa média é que eu vou lançar no meu diário. O diário de classe, que da EJA é o diário físico, ok? Ok, Sueli. Sueli está afiada aqui. Temos aí os instrumentos de avaliação da trilha de aprendizagem. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. A avaliação das habilidades socioeducativas, essa ficha de avaliação nós vamos mostrar para vocês. Vamos mostrar também a ficha do portfólio, a ficha geral da trilha de aprendizagem da EJA e a ficha de autoavaliação diária do aluno, que é a da culminância da unidade de estudo. Então, a gente vai abrir aqui os documentos para mostrar para vocês através... Deixa eu ver qual é o primeiro, é a ficha de avaliação. Então, é a socioeducativa, essa daqui. Vou mostrar para vocês, vamos explorar juntos aqui esse documento, tá? Aqui em cima, nós temos tipo um cabeçalho que tem que ser preenchido pelo professor, tá bom? Indicando aí o nome do aluno, o professor ministrante, o professor presencial, o login da turma, etc e tal. Quais são os critérios que vocês vão avaliar aí no estudante, né? Nós temos aí a autogestão, né? Se ele é responsável, assíduo, pontual, né? Se ele demonstra interesse, determinação nas atividades individuais, se ele demonstra esforço e persistência diante de situações adversas, né? Se ele respeita os procedimentos propostos e regras pré-estabelecidas, se ele realiza as atividades complementares cumprindo os prazos pré-estabelecidos para a entrega. Nós temos também a comunicação. Sim, aqui no caso nós temos os indicadores de desempenho de 1 a 5, que vale décimos, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, e se ele finalizar tendo um décimo em cada indicador de 1 a 5, ele vai ganhar meio ponto. E aí, seguindo... Nós temos aí a comunicação, né? Se ele demonstra interesse e esforço em falar em público, não é? E nós temos pouco tempo, tá, gente? Então, depois vocês expliquem para os alunos, né, em quais critérios eles serão avaliados. Então, da autogestão, explica para ele o que é, a comunicação, a autonomia, inovação, empatia e cooperação, tá bom? E aqui vocês vão ter o espaço para colocar o nome dos alunos e a nota de cada um deles. Vamos para os próximos documentos? Qual é o próximo, diretor? Vamos olhar aí novamente. Qual é o próximo documento? Portfólio. Vamos abrir lá, aqui. Vamos ver o portfólio, vou mostrar para vocês, mostrando aqui a ficha do portfólio. Pessoal, a ficha de notas do portfólio é onde o professor presencial vai registrar todas as notas das DLIs 1, tá? Porque a DLI 2, lembre-se, ela é somente avaliada nas habilidades socioeducativas. Aqui, nessa primeira coluna, é o número dos alunos e o nome do aluno que você vai relacionar. E aí você vai lançar a nota da DLI 1, se o aluno tirou 2 pontos, 3 pontos, 1 pontinho, e você vai lançando aqui cada DLI 1, ok? É só ir registrando de todas as aulas quanto que o aluno recebeu de nota na sua DLI. E essa ficha, ela tem todas as orientações ao professor presencial, ok? Não se incomodem, que não é difícil. Isso aqui é só uma ficha que você vai verificar para que você possa dar continuidade. Qual é a próxima que eu vou mostrar para vocês? Projetei. Do Projetei. Vamos lá do Projetei. PAP. Vamos abrir aqui. Ao plano de aula do Projetei, vocês podem observar aqui que ele tem todas as orientações à atividade pelo professor ministrante em 5 minutos, que ele mostra aqui, faz um comentário acerca da proposta da atividade. O Projetei vem a dinâmica local interativa, que os alunos terão 30 minutos para desenvolver essa DLI, e depois os alunos terão 35 minutos para a interatividade do Projetei. Fácil, né?
Os alunos vão fazer em grupo uma atividade. Nesse dia não tem atividade diversificada, porque o tempo é focado na atividade do Projetei. Não é difícil, tudo muito bem explicado. Qual é o nosso próximo documento? Vamos então aí para as nossas considerações finais. Ih, tá terminando? É isso? Não, ainda tem mais um documento. Temos uma ficha. Vamos lá, gente. Mostra isso, da trilha. Vamos mostrar aqui. Passou batido aqui. Vamos lá, pera aqui. Não, esse aqui é o plano. Deixa eu mostrar da PAP slide. Ficha geral da trilha, gente. Tá. Nossa, essa aqui é muito importante, não dá para passar, não. Ficha trilha de aprendizagem, educação de jovens e adultos. Essa ficha, observem que ela é muito importante, porque ela é a somatória do número do aluno, o nome do aluno, de todas as avaliações. O portfólio, o Projetei, a autoavaliação, a habilidade socioeducativa, a nota final do aluno, somando todas essas do portfólio, Projetei, autoavaliação, habilidade socioeducativa. Olha, até o PERP, né? E o professor presencial vai lançar aqui, ó, essa somatória máximo de 10 pontos. Se o aluno atingiu somente 5, ele vai para o plano de estudo de recuperação paralela e vai substituir essa nota final aqui, que ele não alcançou, através do PERP de 0 a 10. Muito fácil, gente, muito fácil. Tem todas as orientações na ficha para que o professor presencial compreenda como ele vai preencher, mas você já entendeu, né? Porque isso aqui não é difícil, né, Gabriela? Eu já entendi. Então, ali é a vida toda do aluno, né? Então, ele vai perceber se o aluno já tem a nota, a média. Caso ele não tenha, ele tem a opção ainda, né, de fazer o PERP. Exatamente. E do PERP, se ele não fez o PERP, a nota final vai para o diário de classe, o diário físico. Ok. Agora sim, considerações finais. Vamos lá. Então, aí a importância do preenchimento e entrega das fichas dentro do prazo. Perfeito. Essas fichas, elas têm que ser entregues sempre dentro do prazo, porque existe o diário, né? O diário de classe, tudo tem que ser lançado na secretaria da escola, e vocês sabem que tudo tem prazo dentro da nossa secretaria, ok? Ok. E que mais? Nós temos aí agradecimentos. Nós temos muito a agradecer a você, professor presencial, por ser nosso parceiro, por estar conosco durante todo o ano, pelo empenho e objetivando aí os bons resultados dos nossos estudantes. Perfeito. E os contatos da Gentec, porque, afinal de contas, os professores presenciais não estão sozinhos. Nós temos nossos contatos da Gerência de Ensino Mediado por Tecnologia. Anotem aí nosso e-mail, nosso ramal da Coordenação de Planejamento Pedagógico do Ensino Mediado, tudo para vocês estarem conectados conosco. Isso mesmo, gente. Agora eu vou deixar com vocês a frequência. Então, vocês vão ter 5 minutinhos aí para preencher a frequência e daqui a pouco eu retorno, tá bom? Preencham, professores. Até já. Então, finalizando, né, a nossa jornada pedagógica Semeando 2025 com o segundo semestre da EJA. Amanhã tem mais, não percam. Tchau, tchau. Uma boa noite para todos.